O que aconteceu hoje é um absurdo. É um absurdo o que aconteceu hoje dentro de campo. O que esse juiz, Luiz Flávio, fez, não se faz. Não se faz fora de casa, não se faz dentro de casa. Alguém tem que tomar providência, né? A partida de hoje, a gente fez uma partida com... A gente já tem time desfalcado, a gente já tem um departamento médico que não recupera ninguém, a gente já vai jogar contra os caras que são líderes do campeonato, né? Um time milionário, time badalado, time de aquele técnico nojento que reclama de tudo, que pra mim esse time não joga nada, tá? Não apresenta bom futebol, sempre joga de forma covarde, e é por isso que não ganha da gente no Morumbi, né? Por isso que não ganha da gente no Morumbi. Só que aí a gente vai pra partida num jogo onde a gente começa melhor, a gente domina o Palmeiras, né? A contragosto de todas as opiniões, dizendo que o Palmeiras vai enfiar a sacolada no São Paulo, o Palmeiras vai fazer acontecer. Esse safado desse juiz, ele simplesmente assalta o São Paulo, né? Mais uma vez o São Paulo é prejudicado, porque o São Paulo criou bom volume de jogo, o Crespo, ele surpreendeu a todos, porque ele entrou com um sistema de jogo, ele não colocou o Bruno Alves na partida, e ele começou no 4-4-2, ele começou com Miranda, com Léo, ele tinha o Igor Vinícius na partida, aí ele tinha o Reinaldo, aí ele tinha Nestor Lisieiro, Sara, Igor Gomes, e ele tinha o Marquinhos e o Rigoni. O time estava saindo e apertando muito bem a partida, tanto que aos 25 minutos a gente já tinha feito um gol que foi anulado, né? Traçaram a linha lá, demoraram lá para traçar a linha, e o Rigoni fez um gol no lançamento do Nestor, foi uma boa jogada, mas antes dessa partida já tinha vários lances. O Marquinhos já estava fazendo várias jogadas, o Marquinhos ganhando todas em cima do Felipe Melo, né? O Marquinhos ganhando jogadas junto com o Rigoni, o São Paulo trocando bem a bola, né? Só esse horroroso desse Igor Vinícius que perdia bolas bobas, mas ele se esforçou muito na partida, ele até fez, para o padrão dele, fez um bom jogo. O time jogou bem, um time cansado que não tem jogadores, o time jogou bem. E aí, eis que a gente tem esse lance, aí é o primeiro lance que foi anulado. E a gente acaba indo para um lançamento do Miranda aos 35 minutos do primeiro tempo. O Miranda faz um baita de um lançamento, e aí no kick da bola, o senhor Felipe Melo toma o drible da bola, e o Marquinhos, que, beleza, poderia ter rolado de primeira, mas não rolou. O Marquinhos também, ele tentou dominar a bola para poder ou fazer o gol ou rolar de uma forma mais segura para o Rigoni, mas nessa que ele tentou dominar a bola, ele deu 2 passos. O zagueiro dos caras lá, o Gomes, simplesmente veio para cima do Marquinhos, tropeçando, colocando a mão nele, e aí a TV toda hora indo e repetindo o lance, dizendo que não foi carga. O cara tá em movimento, tem uma imagem que pega ele, o lance como se fosse na visão do Volpi, dá para ver claramente que ele vem embalado, ele coloca o peso, o cara é daquele tamanho em cima do moleque. O moleque sofre a carga, não dobra o joelho, ele cai, um pênalti claro, ele tenta levantar, mas o juiz marcou o pênalti. Aí vem o VAR com uma má vontade infernal, chama para poder fazer a interferência da partida, e o que acontece? O VAR chega lá dentro, coloca e fala, e o Luiz Flávio vai, que esse árbitro nojento, esse corintiano, que todo mundo sabe que esse cara é corintiano, não deveria apitar os jogos do São Paulo. O São Paulo só se ferra quando tem jogo que esse cara apita, porque esse cara, ele é ruim tecnicamente, e às vezes ele coloca na nossa cabeça que ele é mal intencionado, porque é impossível o cara jogar, entrar dentro de campo e cometer tantos erros. Ele ficou indo e voltando no VAR, ele tava vendo o lance, ele indeciso, e os caras na orelha dele. Então, quer dizer, um cara sem personalidade, um cara sem o mínimo de condição de apitar jogo grande. E aí o que acontece? Vai lá e anula. Vai lá e anula o jogo, né? Anula o jogo, não, anula o gol. Então o São Paulo, que já estava melhor, acabou fazendo 2 gols. O gol impedido lá pela linha que traçaram, estava impedido, beleza, estava impedido. Só que esse gol não, isso era pênalti. Não foi gol, na verdade, né? A anulação foi do pênalti. Isso era pênalti, a gente ia bater, poderia o Reinaldo perder e tal, ou não, mas era pênalti. E o que aconteceu? Não fizeram a marcação, fizeram um trabalho sujo, A gente volta com o mesmo time no segundo tempo, eu imaginando que o Palmeiras fosse voltar melhor, porque tem jogadores, como eu falei no início, né, mais jogadores, são descansados, que nada. O São Paulo voltou com os mesmos jogadores, voltou melhor do que o Palmeiras, voltou criando algumas jogadas, só que vai passando ao decorrer da partida, o São Paulo vai perdendo gás, né? E assim, todos os jogadores estão de parabéns pelo volume e pela vontade que entraram em campo, né? O time encarou o jogo da forma que tinha que encarar.
né? A gente não tem opção por conta do departamento médico. Tanto que aos 11 minutos do segundo tempo, o Marquinhos é substituído. Ele sente a coxa. E aí vocês vão falar o seguinte: ah, mas a quantidade de jogos? Negativo. O Marquinhos, ele começou a jogar ali, nem no Paulista ele estava no time. Começou a jogar agora. Por que esse cara se machucou? Né? Sofreu contratura. Agora quanto tempo que ele vai voltar? Ele vai demorar quanto tempo para voltar? E aí ele pegou e saiu, aí entrou o Rojas, né? O Rojas, com aquele futebolzinho burocrático dele, né? Não faz nada, não consegue driblar. Teve uma bola de contra-ataque, ou 2 bolas de contra-ataque que ele tava... Ele, o campo e um zagueiro, ele não consegue passar. Teve uma que ele passou que ao invés dele cruzar para quem tá na área, ele simplesmente dá um balão sem olhar para quem. É assim, um jogador ruim, de médio para ruim, né? Mas é o que a gente tem. Aí você olhava no banco, o Crespo tinha que mexer. Por que não pôs o Pablo? Porque o Pablo é horroroso. Aí tinha Pablo, aí tinha Everton Felipe, aí tinha Shailon, aí tinha Vitor Bueno. Peraí, né, minha gente? Como é que a gente vai mudar uma partida desse jeito? É por isso que ele deixou os jogadores até os últimos minutos, porque os jogadores estavam bem. O Nestor fez uma boa partida até cansar, né? O Lisieiro jogou de forma muito boa até cansar nos últimos minutos. O Nestor, aos 38 minutos, ele sai para poder entrar o Thales. Já quase no final do jogo. E eis que a gente, jogando uma partida que aos 44 minutos tem uma falta que o Abel fica lá esbravejando, falando que não foi falta, mas foi falta lá no Rigoni. Aí uma jogada que o Reinaldo faz uma baita de uma cobrança, a bola passa, o Miranda estava em posição que também não estava impedido, mas eles estavam dizendo que estava impedimento, mas ele não participa, ele pula, junto com o Patrick de Paulo, ele pula. Só que a bola passa e bate no Gomes, lá no zagueiro deles, o Gomes, acho que é Gustavo Gomes lá, o zagueiro deles lá, o gringo lá, e aí a bola bate na nuca dele, é gol contra. A gente comemora, a gente festeja, a gente fica feliz porque bate um time daqueles lá daquele que tá lá na frente, né? A gente precisando sair da zona de rebaixamento. E aí o que acontece? Aí esse nojento desse árbitro vai, ele dá o gol, aí o VAR chama, aí ele fica indo e voltando na TV, uma cena patética. Ele fica indo e voltando indeciso. Aí pressão do time do Palmeiras, pressão do time de São Paulo, o Miranda toma amarelo, o Rigoni fica enlouquecido, ele é expulso, e eu vou te dizer, se estivesse em campo, era passível de agressão, cara. Não é que ninguém é a favor de violência não, mas o cara tira você do sério. Você tá na sua casa assistindo, os caras fazem um puta de um trabalho lá, o time já tá extenuado lá jogando, todo quebrado, pra você ver um assalto desse contra o seu time. Então, assim, o que eu tenho para dizer, o presidente, infelizmente, né, tá com problema, foi até internado, né, foi pro Albert Einstein, tá internado lá, infelizmente, sofreu por conta dessa doença maldita aí, ele tá internado. Eu desejo boa recuperação, mas é o seguinte, não é só o presidente que tá lá, não. Tem o Belmonte, tem o Muricy, tem os diretores de futebol. Cadê? Eu quero o pé na porta do Gaciba. Pé na porta do Gaciba para saber o que tá acontecendo. Esse jogo, a gente simplesmente foi prejudicado de forma absurda. Não existe uma partida nesse formato. A gente não consegue avançar desse jeito, gente. E aí eu vou dizer para vocês aqui, realmente é muito difícil você manter o controle, E é assim, nota dos jogadores, eu poderia dar uma, mas assim, eu não tenho cabeça para falar de nota dos jogadores, eu só tenho a dizer o seguinte: todos eles que entraram com uma nova formação, entraram para ganhar o jogo, fizemos 3 gols, todos anulados, um corretamente, 2 não, perdão, fizemos 2 gols, né? E tivemos um pênalti, né? O pênalti anulado, um gol anulado de forma errada e um gol feito de impedido e foi anulado. Então, assim, a gente jogou bem, a gente fez a nossa parte, a gente se entregou, os jogadores se entregaram em campo. O Crespo variou, pediram lá, tanto que o Crespo variasse, o Crespo fez uma variação tática. O que aconteceu? No final das contas, sabe o que vai acontecer? Toda a comissão técnica gringa vai acabar enchendo o saco desse Brasil aqui, desse jogo, do calendário que é do jeito que todo mundo sabe, e dessa arbitragem que faz aí experimentos, que chacota com o São Paulo e o São Paulo não faz nada. Quando vai reclamar, aí alguém, o São Paulo mandou e-mail, vai bater na porta do Gaciba. A gente tá de saco cheio de ser assaltado dentro de casa. Valeu por terem ficado até aqui.